Eu peço a todos os irmãos e aos amigos também que estão nos acompanhando nesta quarta parte das exposições sobre o Salmo 121. Eu vou pedir agora em suas famílias que reúnam seus filhos, seus parentes, todos quanto o Senhor tem permitido agora voltar-se para a sua palavra, voltarem-se para a sua palavra. Eu vou pedir que abram suas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Irmãos, vamos ler todos os versos e continuar a exposição que iniciamos há mais de um mês praticamente. O Salmo dirá, irmãos, então, reverentemente, leiamos este salmo. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Por favor, irmãos, vamos reunir-nos para uma palavra de oração, a dependência constante do Espírito do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, e excelso e glorioso Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és soberano, digno de glória, de honra, de majestade, de poder. Todo domínio pertence, Senhor, a Ti. Nada há que não tenha sido feito, nada há que não tenha sido originado em Ti, no Teu reto querer. Todas as coisas pertencem a Ti. Por isso vimos e nos humilhamos ante a Tua presença, pedindo a graça e o favor imensuráveis do Senhor. Pedimos que Tu nos concedas a graça e a compreensão da Tua palavra para a edificação e aperfeiçoamento dos salvos, Senhor. E para o chamamento do Evangelho a todo quanto nosso Deus está chamando, Senhor. Nós pedimos o Teu supremo favor, Senhor, às nossas mentes. Dá-nos, Senhor, um coração inclinado ao poder da verdade, Senhor. Não nos dê, Pai, as nossas próprias imaginações, nosso próprio querer. Não nos dê já nem os nossos próprios caminhos, Senhor. Porque nossos corações são as coisas mais enganosas que há. Pedimos diante as Tuas supremas misericórdias, que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade e o poder da palavra que trate conosco para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Suplicamos-te isto, Senhor, sem nada merecer do Senhor, mas pedimos-te isto em nome santo de Jesus. Amém. Meus amigos e meus irmãos, nós vimos na última exposição, na terceira exposição, os versos 5 e 6. E os versos 5 e 6 representam, no 101, uma das mais extraordinárias visões da proteção de Deus em relação ao seu povo. Mas esta perspectiva dos versos 5 e 6, não obstante a sua grandiosidade, não é uma perspectiva completa da proteção divina. Mesmo assim, há outras realidades do mal. É claro que os versos 5 e 6 trabalharam exatamente a compreensão dos dias ensolarados, das noites escuras das nossas vidas. Mas, mesmo assim, existem outras dimensões do mal
que o Salmo 121 precisará trabalhar, precisará confrontar as nossas mentes, irmãos. Dimensões não apenas presentes do mal, ou circunstanciais do mal, mas dimensões futuras e ininterruptas do mal. Então, meus irmãos e meus amigos, males que ainda sobrevirão àqueles que temem e pertencem ao Senhor. No Salmo 121, nós vimos também na última exposição, no Salmo 121 há uma aplicação constante do conhecimento piedoso, que aquele peregrino que escreveu o Salmo, aquele salmista, está enfatizando. Ele sempre lembra aqueles que estão encaminhando com ele em direção a Deus, e estes verdadeiros crentes devem permanecer sob a sua palavra, sobre o conhecimento da sua palavra. O precioso conhecimento de Deus é claramente percebido nos versos 5 e 6, na última exposição que nós vimos, ao professar o nome divino, por exemplo, no versículo 5, 2 vezes. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então, aqui há um mistério. Há um mistério da providência divina protegendo aqueles que realmente pertencem ao Senhor. Esse mistério está no Salmo 23, no Salmo 91, mas este não é um conhecimento, um tipo de conhecimento que pode ser discernido de forma direta. Não é qualquer pessoa que pode pegar este tipo de conhecimento, do Salmo 121, do Salmo 23 e do Salmo 91, e tomá-lo para si, como seu. Bem, apenas os salvos podem aperfeiçoar-se por meio da piedade para discernir que é Deus quem os está livrando nisso, mesmo em dias de extrema aflição, em dias de conflitos. Meus irmãos e meus amigos, ele é o supremo valor da fé verdadeira. A fé verdadeira jamais transforma Deus e as suas promessas em amuleto. A fé verdadeira jamais transforma Deus e as promessas divinas em amuletos para serem usados na hora que nós bem entendermos, na hora que quisermos. Bem, meus irmãos, o verdadeiro crente, como diz o verso 5, Salmo 121, no primeiro momento que ele diz, o Senhor é quem te guarda, é uma expressão de que o crente professa a Deus como ao Senhor como sendo parte do seu povo. E a segunda parte, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, é o crente experimentando a pessoalidade, a intimidade com Deus. É como uma sombra à direita, de forma extremamente pessoal, como vimos na última exposição. E, meus irmãos, o verdadeiro crente sabe que faz parte do povo de Deus. O verdadeiro crente conhece a graça de forma intensamente pessoal. Ele está sob as asas, a sombra da proteção das suas promessas fiéis. Bem, meus irmãos, na tradição teológica puritana, meus irmãos, o grande John Owen, maior teólogo dessa tradição, o grande teólogo John Owen falou um pouco sobre isto em um sermão pregado em 9 de abril de 1680. Este sermão tinha por título O uso e a vantagem da fé em tempos de calamidades públicas. John Owen, irmãos e amigos, afirmou que apenas fé verdadeira dará à alma daquela pessoa um temor reverente a Deus em seu julgamento. Quando a calamidade pública calamidades públicas estiverem atingindo, claro, todos, então John Owen utilizou-se de Hebreus 11:7. Hebreus capítulo 11, verso 7. Se os irmãos puderem, vejam nas Bíblias, onde lemos que Noé, quando foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos do dilúvio,
que viriam a este mundo, e sendo temente a Deus, o texto, que Noé aparelhou a sua arca. Aparelhou a sua arca. Noé não era um homem medroso. Mas é importante que, sob os alertas e direcionamento divino, este homem tinha um temor especial, reverencial diante de Deus. E pela fé e pela piedade, ele faz o que Deus diz, ele se esconde sob as suas palavras. Irmãos, o Salmo 121 é uma das grandiosas expressões da fé do crente verdadeiro. À medida que nós avançamos no raciocínio do Salmo 121, nós percebemos como esse temor reverente às promessas do Senhor, quem Ele é e o conhecimento de que Ele é soberano sobre os céus e a terra que Ele mesmo criou, este raciocínio que os desenvolvido a cada versículo, uma confiança no eu sou, nas suas promessas, em termos críticos, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do poder de Deus, visam aperfeiçoar a fé dos salvos em suas peregrinações neste mundo. Nós vimos os grandiosos ângulos desta proteção nos versos 5 e 6, como os dias ensolarados, como as noites escuras da alma que poderão acometer a vida de crente. Mas agora é necessário que esta proteção avance no desenvolvimento do Salmo. Não apenas em termos circunstanciais, dias quentes, muito quentes, ou noites extremamente escuras e frias. Não. Mas agora também esta proteção deve ser vista em termos absolutos, no futuro. Quando o futuro vier, futuro ainda incerto. Bem, mas antes que eu entre no corpo mesmo do verso 7, nesta noite, poderá surgir à mente de alguém a questão, antes de entrarmos neste corpo do próximo tópico, versos 7 e 8. Eu poderia perguntar, por que nós não fomos diretamente para o conhecimento dos versos 7 e 8, o conhecimento abrangente, total da proteção divina? Por que nós tivemos que ir passo a passo com o salmista nos primeiros versículos, chegarmos aos versos 7 e 8? Essa questão só pode ser respondida dentro da estrutura do próprio Salmo 121, em relação à nossa necessidade e às nossas próprias fraquezas. Nós precisamos aprender o que seja a proteção que vem de Deus, que é extremamente diferente, é extremamente transcendente, e ela se manifesta de forma interpessoal na que pertence ao Senhor. A resposta a isto, porque não vamos direto para os versos 7 e 8, é que aqui nós temos uma função didática no Salmo 121. Em nos permitir entender graus desta proteção. Primeiro passo, nós vemos no verso 3. Épocas difíceis, como os versos 5 e 6 declaram. E agora este salmo nos pega pelas mãos e nos conduz ao entendimento acerca do quanto ainda temos de ser guardados. Porém, nós não podemos conceber como estas coisas realmente são. Precisamos aprender com a sagrada revelação das Escrituras sobre a verdadeira segurança. E até onde ela é capaz de ir conosco. Bem, nós temos, por nós mesmos, a incrível tendência de considerar a expressão deste verso 7, do Salmo 121. Todo mal, esta expressão, poderemos sempre, tendenciosamente, como todo mal de forma superficial, de forma supérflua, artificial. Como seres humanos finitos, nós não podemos sequer dar conta dos males. No termo do devido discernimento que estas coisas precisariam ser resguardadas, ser sustentadas pelo poder unicamente de Deus. Das coisas que nós ainda teremos que enfrentar em nossa peregrinação neste mundo.
bíblica. Então, isto necessita ser nos dado pela revelação bíblica. Bem, então eu convido a todos para adentrarmos no corpo do Salmo. Final, verso 7 e verso 8. Embora a minha pretensão agora, irmãos, queridos amigos, seja apenas ficar no versículo 7, para deixarmos o verso 8 para uma próxima exposição, se o Senhor assim nos conceder vida e nos conceder que seja da sua vontade. Então, quero adentrar nesse corpo, do verso 7 e 8, ficando com o versículo 7. Os versos 7 e 8 são uma mudança na fala do salmista. Agora o salmista precisa falar da posição divina, suprema de Deus, em relação aos crentes que peregrinam neste mundo. Bem, ele precisa falar agora na forma de uma pressão. Os versos 7 e 8 são considerados como significando uma bênção que vai alcançá-los também em tempos futuros. Bem, a grande ênfase deste final é que Yahweh, o grande eu sou, a palavra hebraica, que é o nome do Deus pactual, que é sempre manifesta neste salmo, e agora novamente volta 3 vezes neste final. A expressão, o Senhor te guardará. Este Senhor continuará protegendo os seus, não somente agora, mas em tempos futuros. E a bênção de Deus, no final deste salmo agora, é dada aos que pertencem ao seu povo, como uma bênção em relação ao mal em termos absolutos, ao mal em termos futuros. E como nós vamos ter que enfrentar tudo? Bem, o termo... Vamos começar pelo verso 7, irmãos, quando diz: o Senhor te guardará de todo mal, dará a tua alma. O verso 7 inicia com uma palavra hebraica. A palavra hebraica ra. O Senhor te guardará de todo mal. Mal, em hebraico, os irmãos, pode significar aqui, ra. A palavra ra, em hebraico, pode significar tanto mal moral, mal de quedas e fracassos morais que poderiam nos destruir, quanto o mal amoral. O mal neutro, no sentido moral, ou seja, o mal provindo de doenças, de destruições, de acidentes, enfim, de várias gama de prejuízos. Bem, o Salmo 121, até aqui, desenvolveu esta ideia. Ele já havia desenvolvido quando usou o versículo para dizer: ele não permitirá que os teus pés vacilem, envolvendo também males morais. E os versos seguintes também envolvendo dias e noites escuras. Dias quentes e noites escuras. Noites frias. Noites perigosas. Bem, qual a razão, então, dessa expressão todo mal? O todo, né? A totalidade do mal aqui, é que nenhum desastre, nenhum tipo de mal está lá fora do controle e do cuidado de Deus sobre o seu povo. Não apenas males amorais, ou seja, males desprovidos de intenções pessoais ou males acidentais ou doentes. Bem, não apenas males amorais, mas males morais, quedas e fracassos. Terríveis males que poderiam deixar um crente prostrado na impiedade. Bem, meus irmãos e meus amigos, em geral, todo mal é uma expressão que cutuca, que incomoda a mente moderna. Porque, em geral, o pensamento moderno determina a ideia de Deus pelo problema do mal. Isto ocorre já há mais de 3 anos. O pensamento moderno determina quem Deus é pelo mal. Bem,
Apenas verdadeiros pensam o contrário. A mente de um mundo decaído sempre considera, se há males que afetam pessoas, afetam crianças, afetam jovens, afetam idosos, males que afetam todos, se estes males não podem ser impedidos, então não há um Deus totalmente poderoso ou não há um Deus totalmente bom. Ou não há um Deus. Bem, apenas aqueles que professam pelo Espírito Santo e as Sagradas Escrituras são a verdade, apenas estes, meus irmãos, não determinam a ideia pelo mal. Fazem o contrário. Deus não é determinado pelo mal. É Ele quem determina os limites do próprio mal e Ele está agindo constantemente em relação a este mal. E Ele tornará o bem último da sua vontade soberana em triunfo contra este mal. Ele saberá operar, ele sabe como está operando em relação a este mal. Deus não é o autor do mal. Deus odeia o pecado, Deus verdadeiro mal. Deus odeia o mal em todas as suas formas. Bem, mas Deus não é o autor do mal. Mas também ele não é um espectador passivo em relação a estas várias gamas, várias dimensões do mal. Bem, guardará de todo mal aqui, quando começa o verso 7, a expressão guardará de todo mal, no hebraico, há uma mudança na forma como o salmo é desenvolvido. Porque nos versos anteriores, sempre se falava de Deus como alguém que não dorme, alguém que vai guardar, alguém que está guardando, alguém que está à sombra direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Mas quando inicia o verso 7, a palavra hebraica, shmor. Agora, para guardar está no imperfeito. Está no imperfeito significa nas três frases que usam o verbo futuro, guardará. Então aqui, a ideia, meus irmãos, significando que mesmo no futuro, todas as espécies de males, é quão grande isso, irmãos, é tremendo isso, todas as espécies de males no futuro também não estarão fora do controle e cuidado divino. Não estarão fora do controle de Deus. O conceito chave para entendermos também aqui é a relação entre a primeira e segunda expressões do verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Guardar de todo mal, vimos para mais um uso da palavra hebraica no imperfeito no futuro. Guardará. Guardar a alma. Mas o Deus da aliança preservará, mesmo no futuro, diante de todas as dimensões do mal, preservará a alma dos seus servos. Bem, o conceito de alma aqui, irmãos, é um pouco específico demais e nós precisamos, então, de uma explicação exegética. Eu procurarei não ser redundante demais, nem tentarei dar uma aula de hebraico, não é essa a minha intenção, mas eu preciso entender, junto com os irmãos, a especificidade disso. Aqui diz, guardará a tua alma. Alma em hebraico é nefesh. Nefesh em hebraico tem um sentido mais utilizado na Bíblia, no Antigo Testamento, é alma no sentido de ser vivente. Alma no sentido mais geral de vida. Mas o hebraico possui minúcias na intenção de determinadas palavras serem colocadas em determinados contextos. Bem, quando o nefesh, traduzido geralmente por alma, que nós estamos vendo aqui, quando o nefesh é sujeito de um verbo, então o nefesh deve ser traduzido no sentido geral, alma. Desejos, inclinações, vontade, apetites, é o sentido geral da vida. Alguém está vivo. A vida em seu sentido geral. Aqueles que participam da vida.
sentido primário de vida. Por exemplo, se os irmãos virem em Ezequiel, capítulo 18, no verso 4, nós lemos: a alma que pecar, essa morrerá. Nefesh, então, em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, significa realmente alma. Alma no sentido de vida geral. Vida em geral. Não é este o caso no Salmo 21, verso 7. Meus irmãos, na expressão guardará a tua alma. Aqui, Nefesh, a palavra hebraica, não é sujeito do verbo. Aqui ela é objeto do verbo. Tá? Aqui, Nefesh é objeto do verbo que lhe dá o sentido mais específico. Nefesh é objeto de Ishmor. Nefesh é objeto de alguém que guardará. Aquele que fez os céus e a terra guardará esta alma. Então, aqui, Nefesh tem um sentido não de vida em geral, mas de vida pessoal. Vida é existência pessoal. Existência individual e pessoal. Bem, o salmista está expressando a confiança e a suprema promessa do Senhor de que a existência pessoal de cada crente será mantida pelo Senhor. Ora, mas o que isto realmente significa? Qual o significado disto? Bem, o significado disto é que jamais haverá no futuro, qualquer que seja a dimensão do mal que vier contra nós, como seus filhos, é que jamais haverá um tipo de proteção pessoal vinda da parte de Deus em relação a eles, aos que lhe pertencem. Ele os conhece. Eles são distintos para ele, um a um. E que este tipo de proteção intensamente pessoal sempre será reservada a eles, somente a eles. Eles serão preservados por Deus. Eles não poderão ser afetados em sua vida pessoal, em quem eles são em caráter pessoal diante dele. Bem, para nós aprofundarmos, queridos irmãos e amigos, estas ideias profundamente específicas do 127, Salmo 121, aliás, verso 7, eu preciso de pelo menos algumas passagens bíblicas para ilustrar esta pessoalidade que é preservada por Deus do crente na sua caminhada diante de males morais, males amorais, no futuro, todas as dimensões do mal. Bem, eu preciso pedir para os irmãos abrirem agora suas Bíblias no Salmo 116 e leiamos, irmãos, os versos 7 e 8. Por favor. Abram suas Bíblias no Salmo 116 e os versos 7 e 8. Salmo 116, versos 7 e 8 dirão assim, na minha versão. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrima os meus olhos, da queda os meus pés. Em todo aquele conflito que é descrito intensamente pessoal pelo qual viveu o Salmo do Salmo 116, irmãos, aqui é a existência pessoal do salmista, individual, e é preservada por Deus. A alma aqui funciona, tudo que ele vai falar em termos do seu sofrimento, funciona sempre como uma sinédoque, uma parte de todo. Como ele, de forma pessoal, passou por aquilo. Em meio a tudo aquilo, o Senhor deu graça a ele. Em cada momento do seu sofrimento, das condições em que ele foi submetido, a que ele foi submetido, o Senhor lhe deu graça, e ele percebeu a graça de forma pessoal. Bem, o crente se afeiçoa a Deus de forma intensamente pessoal, pela graça que é derramada sobre ele. Bem, ele foi profundamente agitado pelo mal, o salmista do Salmo 116. Ele foi afetado pelo mal e pelas dimensões do mal. Ele estava estressado por causa do mal, ele cansou-se. O conflito que vivera foi intenso,
ele teve medo interior. Ele teve um medo profundo, psicológico e abalador, mas ele declara o que a graça fez no seu caso. Vejam, por favor, novamente o versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego. Volta meu ser pessoal, nefesh. Volta minha alma, meu ser pessoal, a pessoa que eu sou, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. E aí ele vai dizer no verso 8, pois livrar minha alma da morte, da tristeza, da lágrima nos meus olhos, da queda dos meus pés. Deus resgatou a sua alma, seu ser pessoal, da morte, da tristeza e de cair de forma definitiva se pudesse se levantar. Este tipo de raciocínio hebraico é diferente do nosso raciocínio ocidental. Né? É um tipo de raciocínio diferente do nosso raciocínio moderno, desculpa. Então, o raciocínio hebraico no Antigo Testamento falava, começa pela coisa maior, a morte, depois pela tristeza e, por último, o elemento moral. Bem, é diferente da forma como nós pensamos. Por que eles começavam pela coisa maior e depois iam para outros elementos, outras dimensões do mal? Os irmãos no Antigo Testamento. Porque esta é uma demonstração de como eles entendiam no Antigo Testamento a graça dada a uma pessoa de forma intensamente pessoal nos seus conflitos. Conflitos intensos. E a será capaz de alcançar em cada desses momentos. O Salmo 121, verso 7, irmãos, meus amigos, estão a nos ensinar indiretamente todas estas coisas, sem tratar dos detalhes. Não é a pretensão do salmista, Salmo 121, tratar desses detalhes. Ele já falou de alguns detalhes, nos versos 3, 5 e 6. 3 e 4, 5 e 6. Ele já falado algo sobre isso. Mas, agora, a sua pretensão é falar de coisas que podem alcançar-nos e tentar nos ferir, impedir essa caminhada na vida cristã. Mas a existência pessoal de cada servo e serva do Senhor. O Senhor te guardará, de todo o mal guardará a tua alma. Eles não serão preservados de forma acidentalmente. Nada será impessoal. Estará tratando com os santos, em todas as dimensões do mal que eles tiverem que enfrentar, de forma intensamente pessoal. Eles poderão dizer, diante de todo o mal que tiverem que passar, volta a minha alma ao teu sossego, como o salmista do Salmo 116, verso 7 também. Volta a minha alma ao teu sossego. Essa é uma profunda experiência de alguém com a graça, de forma pessoal. Uma versão, irmãos, muito maravilhosa, em língua inglesa, a New English Bible, irmãos. Assim traduziu o sentido, de forma maravilhosa, do hebraico, do verso 7, Salmo 116. Fica em descanso de novo, meu coração. Fica em descanso, volta a descansar de novo, porque o Senhor te fez bem. Diante de todos os males que foram realmente necessários no seu propósito, pelos quais nós eu tivesse que passar, diz o salmista, a ele mesmo. Mas vamos para outra página. Eu disse, irmãos, que nós temos que ilustrar aqui, com passagens bíblicas elucidativas, sobre a preservação da vida pessoal do crente diante de males futuros, males morais, males amorais, como nós estamos vendo no Salmo 121, verso 7. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e os versos 23 e 24. Abramos ali, irmão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5,
e os versos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ora, na linha de raciocínio destes versículos, irmãos, vejam suas Bíblias, meus amigos, por favor. O que a fidelidade de Deus fará, de fato fará algo no tempo da vida daqueles a quem Deus chama? E, de fato, a fidelidade de Deus fará? A fidelidade de Deus os santificará em tudo. Em tudo, há de preservar de forma intensamente pessoal até a vinda de Cristo. Por isso, Paulo utiliza essa ideia aqui de espírito, alma, corpo, de cada crente individual. O propósito fiel daquele que reconciliou pecadores com ele, por meio do seu santo chamado do Evangelho, não apenas males morais. Apenas Deus tem o poder de manter o crente na linha da esperança da glória final. Apenas Deus tem esse manto. Diante de todos os males deste mundo, de toda manifestação de poderes do inferno contra ele, que não o alcancem em termos pessoais. Bem, se o Senhor o chamou, se o Senhor chamou a você de forma graciosa, ele o fez, ele lhe deu da sua graça, ele levou ao arrependimento, ele lhe deu fé salvadora para que confiasse em seu Filho, para que confiasse nele. Ele também fornará graça, e essa graça não faltará até que alcance a glorificação final dos que lhe pertencem. Bem, o Senhor te dará de todo o mal, guardará a tua alma. Vejam quão grandioso este ensino do versículo 7. E ele nos trará, de fato, algumas das mais preciosas lições, além daquelas que eu já alenquei aqui, meus amigos. Por isso, eu, então, paro aqui no verso 7 e extrair, então, de imediato, aqui algumas preciosas lições, como sempre fazemos, e aplicações imediatas deste grande ensino da palavra do Senhor. Vamos à primeira lição. A primeira lição, bem evidente, irmãos, é: não haverá dimensão alguma, não haverá dimensão nenhuma do mal em nosso futuro, ante a qual a graça soberana de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor, não nos venha assistir. Digo-lhes, meus irmãos, que nós temos aqui, nestes versículos do Salmo 120, um grandioso realismo bíblico. As seitas não pregarão isto no seu exato conceito dentro das Sagradas Escrituras, a interpretação das Escrituras por elas mesmas, da palavra de Deus por ela mesma. Aqui nós vamos aprender o realismo bíblico. Digo-lhes que a palavra de Deus está nos afirmando que não haverá tempo em que o mal não quererá nos assediar. Não haverá tempo que o mal não quererá assediar os verdadeiros crentes. Sempre haverá um nível de mal, ou mal, aliás. Sempre haverá um nível do mal, uma de suas dimensões desconhecidas, seja dentro de nós mesmos, dos nossos corações. A Bíblia nos declara, o profeta Jeremias, que nada é mais enganoso, nada é mais doentio, nada é mais corrupto que o próprio coração. Então, há tremenda dimensão do mal dentro de nós ainda. Então, meus irmãos, sempre haverá uma dimensão desconhecida dentro de nós, externamente a nós. Sempre haverá um mal vindo do nosso próprio coração ou internamente a nós. Males morais,
e externamente a nós, males também amorais, meus irmãos, mas, porém, nós podemos entender como termina o Salmo 121, no versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Essas dimensões do mal serão maiores do que nós podemos prever. As Sagradas Escrituras nos dizem que há dias que são maus, eles são maus por causa das várias dimensões do mal, por meio de Satanás, ou das nossas fraquezas, ou de acidentes que envolvem, então, nossos fatores comuns da vida, mas as dimensões do mal serão maiores do que podemos prever enquanto estivermos aqui, serão ininterruptas enquanto estivermos aqui neste mundo. Mas, glória a Deus devemos dar, irmãos. Com grande alegria, com grande esperança. Ali também estará aquele que fez todas as coisas, os céus e a terra. E ele mesmo se oporá a este mal, e ele o sobrepujará com a sua infinita glória e poder e graça em nossas vidas. Sempre haverá uma dimensão do mal perto de nós, perto dos salvos. Cercando os salvos, enredando os salvos, mas esta dimensão será infinitamente menor do que aquele que os acompanha, do que aqueles que pertencem ao seu rebanho. Ele não estará dormindo, ele sequer tosquenejará, ou seja, ele não dormitará, ele não cochilará, ele estará como uma sombra, de Salmo 121, à tua mão direita. Nos dias mais quentes, nas noites mais escuras, este mal sempre estará abaixo do poder de Deus, da sua grandeza infinita, de suas perfeições e do conhecimento que ele possui de cada um dos que lhe pertencem. Bem, este é o nosso supremo consolo, irmãos. Supremo consolo. Eu lhes digo que é isto que faz sossegar a minha alma, dia após dia. Que Deus, em sua infinita graça, o conhecimento que Ele tem de mim, como um grande pecador, a sua graça ainda me alcançará. Bem, aquele mal não impedirá minha ida a Ele. O chamado que Ele me fez em graça não será impedido por este mal. Este mal que vier e tentar somar-se a muitos outros que já se mostraram ao longo da vida, aquele mal no futuro não poderá pagar as grossas gotas de sangue que foram derramadas pelos meus pecados em meu favor, porque Deus me tomou como um filho, me tirando das trevas da morte para a vida, das trevas do meu próprio pecado, e colocou em mim a sua própria operação no meio do seu espírito que habita em mim. No meu próprio ser há uma operação da graça pelo seu espírito. Fiel é o que vos chama, meus irmãos. O Senhor seja sempre louvado. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. Aquele mal não me impedirá de chegar até onde o próprio Deus determinou a salvação. Ele sempre operará essa preservação do seu povo em relação a todas as dimensões do mal, que estarão sempre abaixo do seu povo. Mas precisamos ir para uma segunda lição. Na segunda lição, eu quero destacar aqui a poderosa obra da graça. A poderosa obra da graça em preservar os salvos é também uma obra distinta nestes mesmos salvos. Eu vou repetir. A poderosa obra da graça em preservar os salvos é também uma obra distinta neles. Embora a graça seja a mesma a todos os salvos, a operação em cada crente é uma obra distinta. Desta mesma graça. Como assim? Irmãos, nos é dito que o Senhor guardará de todo mal, mas depois diz que Ele guardará a alma. Ele guardará de forma intensamente pessoal aquela vida pessoal que Ele chamou pelo decreto eterno de salvar aquela pessoa. Bem, cada um dos salvos neste mundo é assediado pelo mal de modos e de formas bem distintas.
bem distintos. O mal tem muitas facetas. Nós temos diferentes fraquezas, mesmo como crentes. Nós temos diferentes desafios, mesmo como crentes. O mal tem muitas facetas, tem muitas máscaras. Cada crente, todavia, está sendo protegido e está sendo aperfeiçoado por Deus de um modo diverso em relação também aos diversos males que haverão de enfrentar. Uma das passagens mais extraordinárias que a tradição puritana analisa em relação à providência, de como Deus haverá sempre de lidar com os seus no caminho da vida destes crentes na sua peregrinação, é Romanos capítulo 8, verso 28. Eu convido os irmãos, os amigos a abrirem ali, por favor, as suas Bíblias. Romanos capítulo 8 e verso 28. Por favor. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não vou entrar nas minúcias da história dos manuscritos desse versículo 8, Salmo de Romanos capítulo 8. Só quero acrescentar essa minúcia aqui, irmão. Possivelmente, esses exegetas, comentaristas dizem que é possível que um copista tenha acrescentado o nome Deus, porque há um nome Deus. Mas, de qualquer forma, a ideia do texto, uma tradução dos irmãos literal do texto, da primeira parte de Romanos 8, 28, seria assim: nós sabemos que para aqueles que amam a Deus, Ele está agindo. Nós sabemos que para aqueles que amam, Ele está agindo. Bem, Deus visa o bem dos seus filhos. Ele age de forma proposital em relação a eles. Não há algo neste mundo, não há algo nesta vida, não há algo que, em meio mesmo às negativas coisas desta vida, que tenham alguma coisa boa em si mesmas nesta vida. Para meus irmãos, no caso dos não salvos, todos os não salvos estão dentro de uma condição em que a vida não é para a glória de Deus, não está vivendo sob o temor do chamado Evangelho, e não há algo em relação aos não salvos que seja uma coisa boa, que seja uma coisa que vai aperfeiçoá-los. Não. Eles estão longe do redil e do pasto e do rebanho do Senhor. Mas em relação aos salvos é diferente. Deus é proposital em relação a eles. Deus visa o bem dos seus filhos e em todas as coisas ele não cessará de agir para que o mal os vença na execução dos seus propósitos, de levá-los até ele, de conduzi-los até ele. Não haverá nada que limite a Deus. Eles não estão na ambiguidade da existência como os não crentes. E cada crente individual experimentará este mesmo poder em todas as coisas. A providência de Deus estará em todas as coisas. Em relação a eles. Mesmo as coisas mais negativas, o que é impressionante neste salmo. Aqueles que são chamados por Deus, que amam a Deus, ele está agindo. Ele está agindo nestas coisas. Deus está colocando um propósito específico, sábio, soberano, cada coisa que eles tiverem que passar. Estas coisas realmente não são boas em si mesmas. Mas Deus as conduz, que elas cooperem para bem. Deus exercita a sua soberania sobre elas. Sob o domínio e a ordenação de Deus, estas coisas cooperam para o bem do seu propósito, apenas no seu povo.
Bem, isto, meus irmãos, nos lembra, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. O Senhor te guardará de todo o mal. Está operando estas coisas. Isto nos leva a uma terceira lição dentro do contexto do Salmo 121. Jamais desvie a sua atenção de Deus. Jamais desvie a sua atenção do cuidado de Deus, da graça que lhe está sendo revelada no seu chamado. Bem, tirei esta lição dentro do contexto geral para não perdermos a ideia do desenvolvimento do ensino deste salmo. Lembremos que nós estamos chegando aqui ao fim do Salmo 121. Santíssimo ensino do Salmo 121. Lembremos que o salmista partiu do problema inicial no versículo 1, em que ele está sendo exemplo de que mesmo os crentes verdadeiros são tentados momentaneamente a retirarem os seus olhos do Senhor e ficarem vagando, procurando uma outra ajuda. Quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na realidade, o salmista enfraqueceu e retirou os olhos, potente, temendo quanto ao futuro, quanto aos escorregões da vida, quanto aos fracassos, quanto às noites escuras e os dias quentes, os tempos e ações da vida. Bem, meus irmãos e meus amigos, agora o salmista, nesta bênção final, está, por assim dizer, ensinando quanto ao futuro, que jamais devemos mover a nossa atenção para longe da palavra do Senhor. E isto nos conduz a pensar, irmãos, meus amigos, que antes verdadeiros, que ficam abalados imediatamente. Eu não temo dizer que o crente tem medo, que teme que o crente como as outras, mas, na verdade, a causa de um crente se abalar sempre, estar sempre abalado, sempre tem um fundo que ele estava baseando-se naquele momento da vida, como deveria estar na palavra do Senhor, e uma falsa confiança estava persuadindo. Ele tentou basear-se nisto por algum tempo, nessa uma falsa confiança, não na palavra do Senhor, mas em outra coisa. E isto o levou a mostrar que a sua base era frágil, não era uma base sólida. Mas ao final o salmista nos ensina a não fazermos mais aquilo que ele mesmo fez, como ele fez. Nós temos que orar a nós mesmos que, quanto ao futuro, qualquer que seja este futuro, poderemos permanecer na verdade. Deixar que nossos corações são ensináveis por meio da palavra, moldáveis por meio da palavra, dominar nossas incertezas e confiamos no Senhor. Eu quero lhe fazer lembrar uma das grandes características daqueles que pertencem ao Senhor. Se você pertence ao Senhor, embora você não saiba algo sobre o futuro que Ele espera, lembre-se que uma das grandes características da fé verdadeira é que a fé verdadeira sempre está trabalhando sem descanso. A fé verdadeira sempre está trabalhando com a sua confiança no Senhor. Não somente. Eu disse, o grande John Owen, volto a expressar a sabedoria exegética, teológica do grande John Owen, que a fé verdadeira sempre está trabalhando. E ele diz, obter interesse em Cristo é a obra geral da fé todos os dias. Obter interesse em Cristo
é a obra geral da fé, todos os dias. A fé sempre está trabalhando, meus irmãos. Por isso, eu digo a você, não fiquemos com medo das coisas tão somente como elas estão acontecendo. Uma das coisas mais necessárias neste momento, que o mundo todo está vivendo, é avaliarmos nosso próprio coração à luz da palavra. Ver como nós mesmos estamos. Precisamos crescer na palavra. Precisamos crescer em conhecer a Deus e confiar no seu terno e infinito amor, que não é um amor impessoal, não é um livramento impessoal que ele virá para nos dar em todo o tempo das nossas vidas. Não. É um amor pessoal, imenso, eterno, que entregou seu próprio Filho por nós. Veja, ele nos livrará de todo mal ele nos preservará. Então, é um momento em que nós temos que avaliar nosso próprio coração. Pedimos perdão a Deus por tantas vezes não confiar nele e confiar em outras coisas que na realidade eram cisternas rotas. Não é uma fonte de água viva que nós temos tão somente no Senhor. Se você não confia no Senhor, se você não está confiando no Senhor continuamente, mas quer confiar no Senhor apenas em momentos de crises terríveis, quer buscar algo em Deus, quer proteção, mas não quer afastar-se do mal e de tudo que mais desagrada a Deus, eu não posso dizer, nem você pode dizer, que você conhece a fé verdadeira. Você não conhece o Evangelho. Você não sabe o que é ser um filho de Deus. Está continuamente sendo afetado pela graça em todas as direções, em todas as dimensões. Você não sabe o que é a vontade de Deus, e o poder e a providência de Deus, mesmo em dias difíceis. Em dias bons. Em dias onde a graça está nos levando para uma promessa suprema de chegar ao propósito da sua salvação, que é em Cristo. Bem, não queira apenas, também a você eu digo, não queira, você que está fora do Evangelho, não queira tão somente procurar não queira transformar as coisas de Deus em amuleto. Lembre-se que um dia todos nós teremos que enfrentar a eternidade. E qual é a sua verdadeira segurança? Qual é a verdadeira proteção? Não há proteção e segurança além da justiça revelada no Filho de Deus. É isto que verdadeiramente guarda um crente verdadeiro, alguém chamado pelo Evangelho, guarda de tudo o mal. O centro está nisto, na obra de Deus diante do seu Filho. Clame pelo Evangelho. Clame para que o Evangelho alcance a sua vida e você tenha esperança. Arrependa-se. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus eterno, Deus supremo, Deus único, em soberania, em graça, em poder. Nós te louvamos, Senhor, e a ti exaltamos. Bendito seja o teu santo e excelso nome, por esta graça suprema, Senhor, que alcança, que é suficiente para alcançar o povo em todas as coisas que tiverem que passar neste mundo, Senhor. Assim como sustentaste os tantos que vieram ante nós, Senhor, no Antigo Testamento, viviam a si mesmos como peregrinos. E assim como, ó Senhor, nosso Deus, tu preservas os teus santos na nova aliança. Em Cristo Jesus, Senhor. Nenhum mal poderá afetar-nos sem o teu divino consentimento. E ainda assim o Senhor nos conduzirá em triunfo ao seu reino. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és o único em soberania, graça e poder. Tu és o único, Senhor, em sabedoria, ó Pai eterno, que pode guardar-nos de todo mal, guardará a nossa alma, Senhor. Nós te louvamos, porque tu entregaste teu próprio Filho por nós. Nenhum dano eterno poderá ser nos causado, Senhor.
Mas, ó Senhor, aqueles que estão fora, ó Pai, que estão além do teu chamado, Senhor, que estão resistindo ao teu chamado, ó Senhor nosso Deus, aqueles que não se confiaram a Ti, nós te pedimos, Senhor, só Tu podes, Senhor, trazê-los a Ti pelo Teu poder. Só Tu podes mostrar-lhes, Senhor, que a Tua graça é maior do que esta vida, Senhor. Rogamos-te que o Senhor lhes dê arrependimento, lhes dê quebramento para o chamado do Evangelho, de tal maneira, Senhor, que eles se arrependam e creiam, pois só Tu tens o poder de dar vida, Senhor, a todos nós que somos pecadores e nascemos espiritualmente mortos, Senhor, neste mundo. Ó Pai eterno, nós agradecemos, Senhor, as supremas promessas sobre o Teu povo, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, porque Tu estás conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bendizemos o Teu nome e Te louvamos a Tua palavra. Pedimos que nós possamos perseverar nela dia após dia, Senhor, crescendo na Tua palavra. Ó Pai eterno, obrigado por tão essa graça derrada por meio da verdade. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Meus amigos.